Olá novamente, como vocês podem perceber, por eu estar com a mesma roupa, eu resolvi gravar o vídeo sobre ansiedade na infância e na adolescência, hoje mesmo, já que eu tive um tempinho extra, que não é muito comum, então como eu gosto de gravar os vídeos tendo tempo e uma certa tranquilidade, eu preferi gravar agora, do que esperar a próxima oportunidade que eu não sei quando vai ocorrer, tá? Então, gente, antes de começar a falar com vocês sobre ansiedade propriamente dito, eu gostaria de começar a falar sobre terapia na infância e na adolescência, ok? Então vamos lá. Por que eu julgo necessário primeiro falar sobre terapia na infância e na adolescência? O que ocorre é que no caso da terapia tradicional com adultos, o engajamento, o comprometimento parte do próprio adulto, até porque geralmente esse adulto procura terapia por vontade própria, ou porque está em sofrimento, ou porque percebeu que precisa, enfim. De qualquer maneira, é um tratamento que alguns profissionais julgam ser mais fácil, tá? Não que seja de fato, mas alguns profissionais julgam dessa maneira. Pensando nisso, trazendo agora essa noção para a terapia com crianças e adolescentes, a gente já começa com uma problemática. Raramente, tá? Eu digo raramente porque acontece, tá? De vez em quando o contrário, mas raramente a criança ou o adolescente vão procurar terapia por conta própria. Geralmente eles vêm indicados pela escola ou pelo pediatra ou porque a família não está dando conta no trato com eles. E isso eu tô falando no caso de adolescentes que não tem uma patologia diagnosticada, né? Um diagnóstico fechado por algum profissional de psiquiatria, por exemplo. Tô falando de profissionais, de pacientes que chegam na clínica ainda para o processo de investigação, tá? Vou manter o foco nesses pacientes específicos por enquanto. Dessa maneira, gente, já começa o problema. No caso de criança, nem tanto, porque o atendimento é muito lúdico, então a gente utiliza de desenho, de jogos, pede a sugestão das crianças, a gente tenta usar o universo das crianças, tá? Então, o que eles gostam, o desenho que eles gostam de assistir, a musiquinha. Então, a gente usa muito Galinha Pintadinha, tá? Aprendi todas as músicas da Galinha Pintadinha com os meus pacientes. Conheci, né, alguns desenhos através deles sem nunca nem sequer ter visto. Depois que eu fui procurar ver para me inteirar um pouco melhor. Então, com criança, acaba sendo um pouquinho mais fácil, tá? A questão da conquista, a questão da interação. Que aí quando a criança vem e percebe que aqui não é médico, tá? Porque as crianças, quando pai e mãe falam antes, quando são os maiorzinhos, eles vêm pensando que nós somos médicos, que nós vamos tratá-los da injeção, enfim. Então, quando eles chegam e percebem que não é por aí, eles já se soltam. Geralmente é o que acontece. É raro ter uma criança que fique bem fechada. Acontece também, mas é mais raro. Já no caso do adolescente, é que mora o problema. Por quê? Adolescente, geralmente, quando vem, ele já vem completamente contrariado, tá? Salvo algumas exceções que vêm por conta própria ou que já foi muito conversado, muito trabalhado em casa, a maioria vem contrariado, acha que não precisa vir, acha que não tem necessidade, e aí chega aqui e dá de cara com você. No caso dos adolescentes, é mais difícil, porque eu não posso chegar e recebê-los com um jogo de tabuleiro, por exemplo. Não posso recebê-los com uma historinha, não posso recebê-los com fantoche, porque eles vão se achar infantilizados. Mesmo que no decorrer do tratamento, alguns desses adolescentes acabam realmente demonstrando um lado mais infantilizado e pedem para jogar, pedem para contar histórias, pedem para falar de filmes. Mas a gente não pode recebê-los assim de primeira, porque senão eles não vão querer voltar de jeito nenhum. E aí, o primeiro contato, geralmente eles vêm obrigados pelos pais. Mas o retorno deles, se eles criarem uma resistência com a gente, acaba que eles não voltam, porque eles acabam convencendo os pais de que aquilo ali não está sendo bacana para eles.
Dito isso, gente, temos ainda uma outra questão com o atendimento na infância e na adolescência. Se a gente já tem, logo de início, que lidar com uma possível resistência, já dificulta um pouco o processo. Então, o primeiro passo é a gente tentar criar aquela troca, né? A simpatia, criar uma relação, um vínculo terapêutico com essa criança, com o adolescente. Essa é uma coisa. A outra coisa que também, às vezes, facilita muito e às vezes dificulta muito é a questão da participação dos pais e da escola. Escola geralmente é mais quando são os menores, tá? Quando são os pequenininhos. Mas acontece às vezes também do adolescente vir encaminhado pela escola. E aí a gente tem que manter, sim, uma interação, que às vezes o problema que o adolescente está apresentando tá também influenciando lá na escola. E aí a gente tem que ter a capacidade, a humildade de buscar a fundo, porque nem sempre a visão que o responsável ou que o próprio paciente traz é aquela visão que a escola está apresentando. Algumas escolas trazem, já mandam o paciente com um laudo, com uma espécie de relatório, o que facilita o nosso trabalho. Outras não fazem. E aí, dessa forma, nós é que temos que buscar. Então, geralmente, eu particularmente tenho um relatório pronto para enviar para a escola com umas perguntas básicas e um espaço aberto para que a escola coloque observações de possíveis demandas que eu não tenha colocado nas questões. Então, é um outro problema. Engajamento familiar. Tá? Então, você vê que aí já começam com dois problemas que já podem atrapalhar o processo terapêutico. Tá? Que é a questão do engajamento do paciente, da vontade de estar na terapia, e a questão da participação da escola e da família. Por que eu disse que essa questão da participação da escola e da família pode ajudar muito ou atrapalhar muito? Quando a família está engajada, que a família sabe que precisa participar do processo terapêutico daquele adolescente ou daquela criança, eles nos ajudam muito, nos auxiliam demais. Quando não sabem ou quando não querem se dar ao trabalho, que infelizmente, gente, acontece, tá? Do responsável ou da própria escola, mandei para o psicólogo, agora o problema é do psicólogo que resolve. Um outro mito que a gente tem que tirar e tem que desmistificar, tá, gente? Psicólogo não resolve, psicólogo ajuda a resolver. São duas coisas completamente diferentes. Dito isso, aí nós entramos na questão da ansiedade. Por que eu escolhi esse vídeo, né? Esse início dos vídeos que realmente a gente está entrando na questão terapêutica, realmente falando de paciente, sobre a ansiedade. Gente, não está no gibi o tanto de pacientes, crianças mesmo, tá? Eu digo de 3, 5, 7 anos, e adolescentes que chegam aqui com quadro de ansiedade. Alguns com quadros sérios, como por exemplo uma paciente que eu tive que foi um caso de alopecia areata. Alopecia areata são falhas capilares, tá? Então a menina ficava careca em algumas regiões da cabeça. E no caso dela, como agravou muito, chegou a ter algumas regiões do próprio corpo que os pelos caíram. E tudo isso desencadeado por TAG. O que é TAG? Um transtorno de ansiedade generalizada. Tá, Ellen, ok, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, o que isso significa? Gente, é um dos transtornos de ansiedade, que nós temos vários. Eu vou fazer um texto sobre isso, porque se eu for falar de cada um no vídeo vai ficar muito extenso. Mas esse especificamente, ele consiste num estado ansioso intenso e prolongado. Então, essa paciente, ela tinha problemas, ela tinha ansiedade em relação à expectativa familiar dela, ela tinha ansiedade em relação ao desempenho escolar dela, ao desempenho no esporte, fora uma série de atribuições que ela tinha, que ela realmente estava assim, tomada de tantas tarefas, né, tantos afazeres. E com isso ela não relaxava, hora nenhuma. A menina não tinha um bom sono, não tinha qualidade de vida, porque vivia naquela tensão e em uma situação de prova ou de apresentação ela tinha sudorese intensa, taquicardia, né, coração acelerado, ela tinha tremor, ela tinha crise de choro. Então, gente, para vocês terem uma ideia, essa paciente tinha 7 anos de idade. Então, é mais comum do que a gente pensa. Sinais de ansiedade.
Isso sem falar de um transtorno específico. Na maioria das vezes, tá? Envolve sudorese intensa, principalmente na palma das mãos. Envolve taquicardia, coração acelerado, respiração ofegante. Mas o que eu posso falar pra vocês assim? Às vezes tremor, choro, episódios de choro compulsivos, aqueles que assim, a paciente está vendo que a paciente realmente não consegue controlar. Entre outros aspectos que aí já vai um pouco de patologia para patologia, tá? De transtorno para transtorno, no caso. Então, gente, é necessário ficar atento. Por quê? O que é ansiedade? A ansiedade, ela é uma antecipação de algo que pode ser real ou não, de uma ameaça que pode ser real ou não. Então, eu posso estar muito ansiosa, por exemplo, no caso dessa menina, por ter um péssimo desempenho numa atividade esportiva, quando na verdade eu nem tentei ainda, ou então eu nem tenho evidências de que realmente eu seja ruim a ponto de ter um mau desempenho. E às vezes eu acabo tendo por conta da ansiedade. E ela, gente, em alguns transtornos ansiosos, vem acompanhado do medo, que o medo é uma reação natural a algum estímulo presente. Então, por exemplo, eu vou ter medo de fracassar. Na verdade, o fracasso às vezes nem está presente ainda, mas eu já estou com medo de que isso aconteça. Eu vou ter medo de, sei lá, aí no caso mais específico, no caso, por exemplo, de uma fobia específica, eu vou ter medo de andar de avião, eu vou ter medo de cachorro. Então, na verdade, tanto a ansiedade quanto o medo, assim, esses transtornos acabam sendo mais frequentes porque são dois sentimentos que estão presentes na nossa vida diariamente. Então, diariamente eu lido com o medo e lido com a ansiedade. Então, até isso, eu vou fazer um outro vídeo para não ficar muito extenso, explicando o que é normal e o que é patológico. Quando que esse medo e essa ansiedade naturais do nosso cotidiano se transformam em doença, que são necessárias, que se transformam em algo problemático que gera necessidade de um tratamento, ok? Então, atenção às suas crianças e seus adolescentes. Caso seja necessário buscar terapia, por favor, tenham consciência de que a ação de vocês, a participação de vocês é de essencial importância, ok? Então, óbvio que ficou bem claro que esse vídeo eu fiz voltado para os pais, até porque talvez uma criança que fosse ver não iria entender. O adolescente já entende, mas aí como envolve, né, o próprio público-alvo no processo terapêutico, esse vídeo foi feito preferencialmente voltado para os pais, para que vocês tenham consciência do que é e como funciona o processo terapêutico, ok? Eu vou voltar em um outro momento, aí realmente hoje já não vai dar mais tempo, para falar para vocês sobre o normal e o patológico, ok? Então, um beijo e até o próximo vídeo.